Olá, povo de Deus, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 18 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18, depois de 21b a 30, e Mateus 6, 19 a 23. Paulo continua a defender-se dos grupos que de dentro da comunidade de Corinto vivia fustigando-o. Continua com o tom irônico e se compara aos seus adversários e mostra o quanto ele os supera. Se equipara aos seus adversários, enquanto raça, religião, mas depois Paulo mostra o quanto os supera, pois quem autentica sua missão é sua própria história de sofrimento e de entrega por Cristo. Diz ser hebreu, israelita, descendente de Abraão, servo de Cristo. Até aqui tudo igual, mas o apóstolo passou por inúmeras situações vexatórias por causa da sua opção pelo Cristo, coisa que seus adversários não experimentaram. E Paulo enumera de maneira exaustiva a lista do sofrimento pelos quais foi submetido e sofrimento de toda sorte. Outro ponto do qual Paulo se gaba do tempo em que ficou na comunidade de Corinto é o fato de ele se sustentar sem ser pesado para a comunidade. Disso ele não se arrepende, sobretudo por ter oferecido o evangelho aos coríntios de maneira gratuita. Ninguém podia acusar Paulo de abusador da comunidade, de aproveitador. E tal é a convicção do apóstolo sobre a lisura do seu ministério junto aos coríntios, que lhe permite afirmar: se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Paulo diz isso porque seus adversários sempre o acusavam de ser fraco. Porém, a fraqueza de Paulo faz emergir com força tudo o que ele passou por sua opção radical por Cristo. Em inúmeros de seus escritos, Paulo se apresenta como modelo, como exemplo a ser seguido. Mas ele sempre faz um balanço equilibrado de sua atuação, sem negar que muitas vezes titubeou, fraquejou, mas quando se lembra dessa experiência, não lamenta. Pelo contrário, afirma: quando sou fraco, então eu sou forte. Na fraqueza, Cristo aparece ainda com mais força, fazendo crescer o contraste, pois ele é forte. Paulo chega mesmo a afirmar que está contente com as fraquezas, insolências, necessidades, perseguições e angústias, tudo isso sofrido por causa de Cristo. Mateus 6, 19 a 23, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? No meio do Sermão da Montanha, Jesus nos brinda com essas pérolas do seu ensinamento. E hoje nós temos dois temas correlatos: ambição e cegueira. Quando nos deparamos com os índices de desigualdade de nosso país, onde uma parcela significativa da sociedade passa fome e a outra vomita para poder experimentar novos pratos, novos sabores, no mesmo jantar, nos damos conta da atualidade dos ensinamentos de Jesus.
A ambição e a cegueira se interlaçam, pois somente um cego não vê o absurdo da desigualdade e somente um ambicioso prefere a cegueira para não se incomodar com a fome dos seus irmãos. Já fiz aqui referência e até uma das nossas seguidoras aqui do canal me disse que tinha comprado e estava lendo o livro que eu citei, o ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago. Ele é extremamente oportuno para o momento que estamos vivendo, onde nos identificamos com suas metáforas e simbolismos, com a caracterização de seus personagens e, sem dúvida, a maior atualidade do texto está na consideração sobre uma enfermidade misteriosa, uma cegueira branca, que cega as pessoas com transmissão muito rápida. Aos poucos, a população vai sendo infectada e as autoridades serão obrigadas a tomar medidas de fechamento de fronteiras, confinamento, racionamento, semelhantes a tudo que sofremos hoje. Os personagens de Saramago vão descrevendo a sociedade como um todo e representam bem diversos personagens de nossos dias de pandemia. Como bem descreve Tarcísio Pessoa de Barros, diretor da Faculdade de Medicina da USP, Saramago poderia ter descrito se estivesse relatando o período turbulento que vivemos. Quais os personagens? O sensacionalista, o médico que opina sobre qualquer assunto, o oportunista que vende a falsa cura, o agiota que quer aumentar seus lucros, o investidor que não quer perder seus dividendos, o comentarista que repete obviedades, o homem que vive na bolha. Personagens que ainda estão presentes no dia a dia normal da sociedade na pandemia, veem suas características ganharem contornos mais fortes e grotescos. E claro, acrescentamos uma autoridade ignóbil, com sede de sangue, que a exemplo dos vampiros se farta quando se depara com um bom pescoço à sua frente. E o professor Tarcísio Pessoa de Barros nos dá uma seleção de frases magistrais do autor português, tais como: se queres ser cego, sê-lo-ás. Por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. O medo cega. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupe em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. E a isto nós chamamos a cegueira da razão. E o professor arremata: já foi dito e repetido que em épocas de crise aparece o que há de melhor e de pior no ser humano. E hoje temos a demonstração prática de que a referida afirmação é totalmente verdadeira. Enquanto algumas pessoas e instituições que têm olhos de ver têm demonstrado louvável e elevado espírito de colaboração, o que chega a ser emocionante, tentando ajudar especialmente as camadas mais carentes de nossa população, outros, ainda cegos, se mostram indiferentes ao sofrimento de seu vizinho.
como se vivessem em uma dimensão paralela que não será atingida pelo coronavírus, ou como se não estivessem no mesmo barco. Se afundar, não haverá distinção entre mais ou menos abastados. Retomemos o Evangelho de Jesus e nos perguntemos: o que significa nesta pandemia viver juntando tesouros aqui na terra? O que significa juntar tesouros no céu? E Jesus nos lembra: onde está o teu tesouro, está teu coração. E como cuidamos da lâmpada do nosso corpo? Jesus diz: se teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado, mas se está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Ambição e cegueira são irmãs siamesas. Não nos iludamos. Podemos viver cegos, tendo as melhores condições físicas das vistas, pois, como dizia Exupéry, só se vê bem com o coração. E o coração não pode estar cheio de riquezas passageiras para que possamos ver bem. Um beijo no seu coração.